E a gente vem para 1933, com Berta Lutz, que ela foi nomeada a escrever uma parte da Constituição. E nessa parte dizia respeito sobre salários iguais para homens e mulheres, mesmas jornadas de trabalho, os mesmos direitos, porém, ainda cai sobre a mulher os trabalhos domésticos e a maior licença maternidade ainda continua sendo da mulher. Não existe um tempo de licença maternidade igual ou pelo menos similar, né? Não existe. Dessa forma, mesmo mulher estando inserida no mercado de trabalho, as atividades domésticas ainda continuam com elas. Lembrem-se disso, porque eu vou voltar nessa temática de novo, porque isso é muito importante. Somente em 1988, com o estabelecimento da Constituição, que esses direitos foram garantidos e alguns reafirmados, entre eles os salários iguais novamente, a licença maternidade e a igualdade de direitos perante a lei. E por fim, passado esse período, a gente chega agora na atualidade, né? E retomando essa pauta que eu falei, é ótimo que as mulheres conseguiram entrar e ingressar no mercado de trabalho, mas para além disso, penso que esse ingresso evidencia algo muito importante. Aquele trabalho invisível que citei no início, pois agora, além de trabalhar fora, também tem as atividades domésticas e ainda tem também cuidar dos filhos. Não foi porque as mulheres ingressaram em empregos assalariados que isso foi tirado delas. Ainda assim, essas atividades são naturalizadas como tarefas femininas. E isso mostra o quão importantes somos nós ainda falarmos sobre isso. E expor essa questão. A maior parte das atividades domésticas ainda pertencem às mulheres. Eu me recordo de um trabalho que eu fiz para a faculdade e eu entrevistei uma doutora em matemática e ela falou bastante sobre isso, que não importava o cargo alto que ela tinha, quando ela voltava para casa, ela tinha que fazer as atividades domésticas, era ela que cuidava dos filhos. Então, esse trabalho doméstico, que eu falo que é um trabalho invisível, ele continua naturalizado na figura feminina. Por mais que as mulheres tenham um trabalho assalariado, ele continua ali. Esse trabalho ele não é dividido. Ele continua sobre o cargo da mulher. E agora, especificando isso para o trabalho das mulheres condutoras, né? Existem alguns trabalhos que eles são considerados socialmente trabalhos masculinos, como, por exemplo, o de condutor de transportes, o de jogador de futebol, o lutador de boxe, de MMA e etc. Quando vemos mulheres ocupando esses empregos, só há duas coisas a se fazer: comemorar e apoiar. É de extrema importância que exista essa ocupação das mulheres nessas profissões, pois isso contribui para a derrubada de estigma que existe de trabalhos masculinos e trabalhos femininos. É importante que as mulheres também enxerguem isso como uma possibilidade de emprego, como as mulheres que você entrevistou. O feminismo, nesse sentido, pode ser um mecanismo importante para impulsionar as mulheres a ingressarem nesses empregos, pois a partir dele pode haver uma ressignificação disso que eu citei, sobre esses trabalhos masculinos e trabalhos femininos. Quando nos damos conta que isso tudo, na verdade, faz parte de uma grande estrutura machista, nós ficamos prontas para encarar diversos tipos de emprego sem medo. Eu falo sem medo porque o machismo pode assustar e nos deixar inseguras. Em minha página nunca apareceu questões sobre isso. Já apareceu sobre assédio em transporte público, mas nunca sobre mulheres condutoras. Acredito que isso ocorre em razão de que hoje esse ainda é um espaço ocupado por homens. Então, pelas mulheres ainda serem uma minoria, muitas vezes a gente não se atenta e não percebe que, na verdade, ali, quem está pilotando, quem está dirigindo, não é um homem, e sim uma figura feminina, sim uma mulher. E isso é muito importante. E isso é bom para a gente poder ficar atento e observar. Aqui na minha cidade existe somente uma linha de ônibus que tem mulheres dirigindo na direção desse ônibus. Eu nunca vi em outras linhas, só existe uma. E quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei extremamente feliz que eu vi uma mulher ocupando esse espaço, porque isso é muito importante. Para poder fazer um fechamento, né, dessa entrevista, que eu não gostaria que ficasse tão longa, né?
Para encerrar, eu gostaria de deixar um recado para as queridas condutoras que foi entrevistada pela Fabiana. É muito importante vocês estarem ocupando esse lugar. Ocupem mesmo, se apropriem, pois esse lugar também pertence a vocês.